Beleza, galera? Hoje é dia 4 de agosto de 2018. Como eu prometi no vídeo que eu gravei ontem de manhã, eu ia gravar hoje a respeito da entrevista ao vivo que o Bolsonaro fez lá no dia 2. Que aí tinha a presença do Paulo Guedes, tinha a presença do Flávio Morgenstern, tinha a presença do Bernardo Kister, do Alan dos Santos e do filho dele, o Flávio Bolsonaro. Para começar, eu vou falar que eu achei, assim, de conteúdo excelente. A entrevista foi excelente, você via ali como os entrevistadores eram todos de direita, você não via eles tentando, obviamente, denegrir a imagem do Bolsonaro e sim debater propostas concretas e planos de governo. Só que, de tecnologia, eu achei uma merda gigante. Porque um programa desse, para que ele serve? Ele serve para pessoas que não conhecem o Bolsonaro ou que conhecem ali, mas querem entender um pouco mais sobre ele, que assistam e decidam, né? E avaliem ali as propostas e o que acham a respeito dele. Só que a imagem tava uma merda, o áudio tava uma merda, cortando toda hora a entrevista. Tem quase 3 horas mais ou menos aí de vídeo, sendo que as primeiras meia hora foi só uma musiquinha ali antes de começar a entrevista propriamente dita. O começo cortou, vários cortes durante a entrevista. Eu pensei até que eles iam depois disponibilizar uma versão feita ali na hora, pelo menos na íntegra, né? Mas não foi isso que aconteceu, só ficou essa picadinha. Então fica a dica aí para as próximas, porque não é possível que não consigam fazer ali uma gravação um pouco melhor, com um áudio um pouco melhor, com uma iluminação um pouco melhor, pelo menos umas 3 câmeras ali, né, para focar na cara de quem tá falando, depois na cara do outro, sabe? Fazer um joguinho, porque isso vai facilitar bastante. Porque quem já apoia o Bolsonaro não vai fazer diferença nenhuma. Só que para quem está indeciso, para quem quer saber um pouco das propostas dele, não vai ficar 2 horas e meia assistindo aquele vídeo, se for dessa forma aí. Mas enfim, as propostas foram muito boas e eu vou falar aqui a respeito delas, só uma pincelada, vou falar na sequência e aí se você tiver interesse depois você dá uma olhada lá no vídeo inteiro. Daí, se tiver algum tema específico que você queira saber, você vê lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que depois desse vídeo eu vou gravar um outro falando a respeito da entrevista que foi feita ontem no Globo News. Eu ia gravar no mesmo vídeo, mas ia ficar muito longo e ia ficar meio confuso. Então vamos lá para o primeiro, que foi o ao vivo lá. Primeiro que a estratégia foi excelente, eles fizeram ao mesmo tempo em que o Geraldo Alckmin estava falando lá no G1, lá na Globo News. Por que essa estratégia foi interessante? Porque você vê que o programa do Bolsonaro feito através das redes sociais teve mais audiência do que o programa transmitido pela Globo News com a presença do Geraldo Alckmin. Então, só por aí você já começa a pensar, pô, será que eles vão dar um golpe? Igual saiu uma pesquisa aí falando que o Geraldo Alckmin está com 19% das intenções de voto e o Bolsonaro com 16%. Você acha mesmo que isso é verdadeiro? O cara não tem, como diz lá no filme do Tropa de Elite, na hora da gravata, o cara não tem carisma. O cara não tem carisma. O Geraldo Alckmin é o cara que usa a gravata dourada, é um cara da mesmice, né? Mas enfim, vamos lá falar um pouco que interessa. Vamos pro que interessa, aliás. A entrevista foi do dia 2 de agosto. Segurança pública foi um dos temas abordados. O Bolsonaro fala que há a necessidade da retaguarda jurídica. Isso é meio óbvio, é até aquela liberação das armas, né? Acabar com o Estatuto do Desarmamento e as pessoas de bem poderem andar com a sua arma de fogo. Porém, se ela não tiver uma retaguarda jurídica para poder agir em legítima defesa, não vai adiantar nada. Vejam aí o caso do cunhado da Ana Hickman. Ele agiu direitinho, desarmou o doido lá, matou o cara e aí foi denunciado ainda, respondeu o processo e tudo mais. Aquela dor de cabeça toda, aquele gasto, todo mundo sabe que tem. Então, tem que ter a retaguarda jurídica. Ele falou que não adianta votar nele, votar num deputado do PSOL, por exemplo. Isso também é óbvio, né? Para você, inclusive, que está assistindo, não adianta você votar lá em Bolsonaro. Ah, Bolsonaro é o salvador da pátria. E aí, para deputado, senador e etc., você vai lá e vota num cara pessoalista, igual ele falou, num esquerdista qualquer aí. Não vai adiantar nada. Você tem que votar em deputados e senadores que tenham a mesma linha conservadora do Bolsonaro. Senão, nada vai mudar. Ele fala que a ideia é quebrar a forma tradicional de fazer política, indicação de ministros, hoje em dia, né, se dão em troca de votos, e ele vai fazer a indicação de ministros pela qualidade, pelo conhecimento do ministro determinado. Então não vai nomear um ministro do esporte um cara que nunca praticou uma atividade física, por exemplo. Vai nomear pessoas
que entendam do assunto. E isso eu acredito porque ele vai entrar sem rabo preso com ninguém. Ele fala que partidos como PT, PSDB, PMDB têm um compromisso com o indulto. Eles fizeram aquele acordo de centrão para não sobrar para ninguém, eles querem se safar. Ele fala a respeito da descentralização, e isso ele fala bastante, que na minha opinião é o que deve pautar o governo do Bolsonaro, deve ser baseado na descentralização ou na diminuição do Estado e na segurança pública. Agindo nesses dois, você já vai fazer uma revolução no bom sentido, né? No Brasil. Bolsonaro diz que vai amputar o seu próprio poder, na verdade é o Paulo Guedes que fala a respeito disso. O Bolsonaro é o único candidato que fala que vai assumir lá e vai amputar os seus próprios poderes. Por quê? Porque ele vai estar na esfera federal e vai tirar poder para delegar para os estados e municípios. Isso é interessantíssimo. Ele fala assim que até o prefeito, o vereador do PT vai votar nele para ter recursos. Por quê? Porque se o Bolsonaro chega e vai falar assim, ó, eu vou desburocratizar, eu vou descentralizar, eu vou passar dinheiro para os municípios aí que está na ponta da linha e está se lascando, ele fala até o prefeito do PT vai apoiar ele, porque ele quer esse dinheiro para poder agir no seu município. Afinal, é muito mais fácil o prefeito ser cobrado ali no município do que um deputado aí lá em Brasília, né? Ele fala um pouco a respeito do voto distrital, que ele é contra, eu também. Ele fala sobre o voto obrigatório, que ele é a favor do voto obrigatório. Aí é uma discordância que eu tenho, porque eu sou contrário ao voto obrigatório. Ele fala sobre índio, FUNAI, ONGs e ONU. Ele fala que índios e quilombolas no Brasil poderiam ser ricos. Por exemplo, os quilombolas, que eles não podem levar maquinário para o ambiente deles. E se pudessem, eles têm os solos ali demarcados são ricos. Eles poderiam ser ricos, igual os índios americanos que possuem cassinos. Aqui os esquerdistas eles querem que os índios e os quilombolas sejam escravos deles para sempre. Ele fala que o índio quer ser como nós. Isso é uma grande verdade, porque o índio ele também quer saúde, ele quer ter uma televisão, quer um carro. Só na cabeça idiota de esquerdista que acha que é lindo ver o índio lá no meio do mato, pelado, passando frio, passando calor, mosquito, bicho, doença. O esquerdista acha lindo, ele pensa que o índio é o do cocá, todo bonitinho e tudo mais. Só que ir lá morar no meio do mato ele não quer, né? Quilombola é a mesma coisa. Ele fala que os quilombolas e os índios eles ficam presos como animais nas áreas demarcadas, eles não podem vender uma área que eles querem, eles não podem fazer quase nada. Aí nessa hora foi dado o recado pelo Flávio Bolsonaro que estavam 60 mil pessoas assistindo ao vivo, só uma observação, né? Depois ele fala a respeito do Nordeste, ele fala que a ideia é trazer tecnologia, em especial as de Israel. Ele foi para Israel. Israel ele é mais árido que o nosso semiárido brasileiro aqui. Então ele fala assim, pô, como é que Israel consegue produzir o que produz tendo menos chuva do que no Nordeste brasileiro? E a solução é o quê? Tecnologia. Então a ideia é fazer parcerias com Israel e outros países para trazer ou levar a tecnologia para o para o Nordeste, nessa área aí para eles poderem produzir e ter uma dignidade de vida maior. Ele fala também a respeito do turismo no Nordeste e a segurança no Nordeste. Tá uma coisa interligada com a outra. As pessoas não virão ou não irão passear em lugar nenhum sabendo que a segurança de lá é mínima. Então ele tem que trabalhar com a segurança para reduzir a criminalidade e aí investir em turismo. Principalmente no Nordeste, né, que é só o ano inteiro. Então ali o turismo teria que dá muito mais lucro do que hoje em dia. Ele fala sobre acabar com a audiência de custódia. Eu também sou a favor. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal foi a respeito da audiência de custódia, que é uma marmota inventada pelo CNJ. Fala sobre aborto, lógico que é contrário. Ele fala sobre ativismo judicial. O Barroso diz judicialização da vida. Então, aborto, voto impresso, condução coercitiva, são todos assuntos que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ou está quase decidindo, que teria que ser pelo Legislativo, inclusive prisão em segunda instância, né? Que vai rediscutir logo em breve. Então, esses temas teriam que ser discutidos no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal. Fala sobre o STF de novo, ele fala que o Congresso tem ferramentas para segurar o Supremo Tribunal Federal. Aquela questão de colocar mais 10 ministros lá, ele falou que já mudaram de ideia, isso aí não tem nada a ver, acabou. Isso foi, eu ia até gravar um vídeo, acabou não dando tempo de eu gravar, que foi quando um jornalista aí apareceu, que não citou a fonte, mas falou que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal falou que se o Bolsonaro ganhar,
ele vai se aposentar ainda esse ano para dar tempo do governo atual nomear outro ministro do Supremo, ou seja, outro ministro que tenha a mentalidade dos outros que já estão lá. Então foi nesse contexto que o Bolsonaro falou. Então vou colocar mais 10 lá. Só que não é tão fácil assim. Fala sobre que é essencial, e eu também concordo, que seja aprovado a lei dos crimes de responsabilidade, que é o projeto de lei 4.754 de 2016, que torna crime a usurpação das funções do Legislativo e do Executivo pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que ocorre hoje em dia, o STF, que tinha a função de aplicar a Constituição ou interpretar a Constituição, e ele legisla sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Então isso está errado e tem que acabar. E ele fala que é engraçado, num país onde tem 90% da população é cristã, não tem um ministro cristão lá no Supremo. Talvez possa até ter algum que fale que é, mas lembrando que Maquiavel se dizia cristão também, mas você vê as atitudes dele, nenhuma condizia com uma pessoa realmente cristã. Então falar que é cristão, mas tomar as atitudes totalmente opostas, é a mesma coisa de não ser cristão. O Lula mesmo, o Lula pregou a missa lá, né, fez a missa na ocasião da prisão dele, ele se diz cristão, mas já falou milhões de vezes que ele não acredita em céu nem inferno. O céu e o inferno é a terra aqui. Então que cristão é esse aí? Uma balela. Ele fala para conseguir simpatia dos grupos religiosos. Bolsonaro fala a respeito de planejamento familiar, laqueadura, que hoje no SUS só é feita para as pessoas a partir de 25 anos, para as mulheres, né? A partir de 25 anos ele fala que a intenção é reduzir para 21. E aí é o seguinte, quem quiser fazer, que faça. Então a mulher lá com 21 anos já tem lá 6 filhos e quiser fazer a laqueadura, ela tem essa possibilidade de ir no SUS e fazer. Hoje em dia não pode, a partir dos 25. Ele fala sobre educação, mais dinheiro para o ensino básico do que para o superior, porque hoje em dia a maior parte do dinheiro vai para o ensino superior, ele quer inverter essa pirâmide. Fala sobre a autoridade dos professores em sala de aula, que é essencial e é urgente que ocorra isso. Fala a respeito do exemplo dos colégios militares em que ocorre isso, e o índice de educação, né, o nível de educação dos alunos é bem superior ao de escolas comuns. Ele fala sobre nova metodologia de ensino e melhor preparação dos professores. Fala acabar com essa metodologia do Paulo Freire, que todo mundo viu que não deu certo, e aí buscar novas metodologias. Ele fala sobre a fuga dos gênios do Brasil. Eu coloquei isso para resumir, né? A frase era maior. Ele dá um exemplo de uma oficial lá do IME, né? Do Instituto Militar de Engenharia, que negra, inclusive, né? Que foi para a Inglaterra. Ela era uma menina top aí, e ele fala sobre isso. No Brasil não é valorizado, então o cientista no Brasil acaba indo para fora. Fala sobre o Japão, que não tem os recursos que nós temos aqui, só que olha o Japão em comparação ao Brasil. Então isso está errado, e fala que um dos projetos é fazer contato com o Japão também, no caso da política internacional. Aí o Paulo Guedes ele fala a respeito da educação, mais economia de mercado. Economia de mercado é o seguinte... esse exemplo que ele fala é interessante, educação e economia de mercado. Ele fala que, por exemplo, na União Soviética, na ex-União Soviética, a pessoa tinha nível superior, médico, mas fazia serviço de taxista. O cara era engenheiro e batia laje. Então, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que temos que ter a educação, mas nós temos que ter um mercado, uma economia de mercado, um mercado livre, para que essa pessoa possa exercer essa profissão dela livremente, sem encargo do governo, sem o peso do governo, sem a mão do governo influenciando e enchendo o saco. Bolsonaro fala a respeito de ensino à distância, ele fala que ele é a favor, inclusive que ele estudou pelo Instituto Universal Brasileiro, que na época dele era por distância, havia carta, né? Era por carta. Você recebia os exercícios, fazia os exercícios, mandava de volta. Ele falou que isso ajudou muito no concurso que ele prestou para a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele fala sobre o MST doutrinando as crianças naquele projeto Sem Terrinhas, então transformando a mentalidade de crianças no ambiente rural, e isso é perigosíssimo e tem que acabar, porque pode no futuro gerar guerrilheiros ou focos de guerrilha, como nós tivemos na época do regime militar aqui no Brasil. Fala sobre a Base Nacional Curricular, que tem que acabar, ou seja, dar mais liberdade para os estados e municípios do que uma base única do federal. Depois, mais uma observação aqui que o Flávio Bolsonaro fez, falou que era o segundo assunto mais comentado no Brasil no Twitter e o quinto no mundo, e 80 mil pessoas assistindo. Tirando essa observação, ele falou, depois da desestatização em tudo, inclusive a educação, falou da mídia,
Falou a respeito das leis que proibiram a propaganda infantil e ocasionou essas discrepâncias que nós temos hoje, de não ter mais desenho na televisão. Então, de manhã, na minha época, tinha vários desenhos, né, animados, porque você tinha propaganda, né, da Estrela, e, enfim, de outras propagandas infantis. Hoje em dia é proibido. Então, o que vai ter no lugar? Fátima Bernardes. Para quê? Para te idiotizar e para fazer uma lavagem cerebral, ideologia de gênero e tudo que não presta. Fala sobre a Lei Rouanet, que ele fala que tem que reduzir e ajudar quem realmente está começando, não os grandes figurões, né, os artistas que nós temos aí. E ele fala também a respeito disso, de diminuir o valor da quantia. Muita gente vai falar assim, mas Bolsonaro tem que acabar com essa Lei Rouanet e tudo mais. Mesma coisa da Bolsa Família, tem que acabar com isso aí. Só que por nós sermos conservadores e o Bolsonaro também ser conservador, a gente sabe que não adianta fazer nada no susto. E um processo que veio rolando por 30 anos aí, não tem como de uma hora para outra você mudar. Não tem como o Bolsonaro assumir e falar assim, ó, a partir de hoje ninguém mais recebe Bolsa Família. Ou, a partir de hoje, vamos fazer a Previdência, todo mundo vai se lascar, vai ter que trabalhar até os 100 anos. Não tem como, você tem que ter uma migração de um sistema para outro. Então, por isso que ele fala, reduzir a Lei Rouanet, vai reduzindo até extinguir, se for o caso. Fala sobre Minha Casa Minha Vida, descentralizar o dinheiro para o município, ele fala a respeito disso de novo, a respeito da descentralização. Ele fala para a gente ficar atento à Emenda Constitucional 81, que relativizou a propriedade privada. Fala sobre trabalho escravo e tudo mais, que tudo pode ser considerado trabalho análogo à escravidão, e aí o proprietário de terra pode até perder terra. Fala que a intenção é reduzir ministérios por volta de 15 ministérios. Quando você reduz ministério, você reduz o gasto do governo. Obviamente, cada ministério tem uma equipe, tem um ministro, muito gasto. Então, a ideia é reduzir para aí no máximo 15 ministérios. Depois ele fala sobre a Amazônia. Pesquisador brasileiro tem que conseguir entrar lá, não só estrangeiro. Ele fala que as ONGs dominam aquela área amazônica, então tem muito estrangeiro lá que faz pesquisas e às vezes pega vários materiais importantes do nosso solo e leva para o estrangeiro para fazer pesquisa e tudo mais, e o pesquisador brasileiro fica a ver navios. Então isso tem que acabar também. Ele fala sobre fronteiras e imigração. Ele fala que a fronteira não pode fechar, mas tem que ter um critério para a entrada de imigrantes no Brasil. Fala que com essa questão dos venezuelanos, principalmente, que estão fugindo de um país socialista, que é a Venezuela, vindo para o Brasil, ele fala assim que o governo brasileiro deveria ter agido antes, fazendo sanções econômicas contra a Venezuela antes, só que não foi isso que aconteceu, né? O Brasil sempre apoiou aí o regime socialista venezuelano. E aí ele fala sobre filtrar quem está entrando, e ele fala não pode jogar no colo do governo de Roraima e vice-versa. O que ele fala? Os venezuelanos estão entrando através do estado de Roraima, e ele fala assim, os venezuelanos eles entram, mas eles querem ficar próximo da Venezuela para um dia, se precisar, voltar. Então, mas só que é meio complicado, tem que ser feito um planejamento, tem que, se for o caso, uma área para esses estrangeiros que estão vindo, não pegar eles, e aí a minha fala, jogar tudo, espalhar para São Paulo, mandar aqui para São Paulo, espalhar pelo Brasil, ou deixar Deus dará, ou jogar no colo do governo de Roraima, que de uma hora para outra vê a sua população aumentando violentamente, e fala, se vira aí, governo do estado. Então, tem que ser feito um planejamento para acolher essas pessoas. Fala sobre o aparelhamento da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência e etc. Ele deu o exemplo até inclusive do Mujica, quando escreveu um livro lá, Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, esquerdista também, que ele fala que no Brasil teve a participação da inteligência venezuelana e cubana que saíram do Brasil com informações para afastar afastar o Paraguai do Mercosul para incluir a Venezuela. Então, foi um trabalho de inteligência cubano e venezuelano trabalhando no Brasil junto no governo Dilma para fazer esse afastamento do Paraguai e a inclusão da Venezuela. Ele fala assim que tem que acabar com esse aparelhamento dentro da ABIN brasileira também. Falou sobre os vices, né? Então falou de Magno Malta, Janaína Pascoal, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, General Heleno, General Mourão. Então ficou entre Janaína e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ao que tudo indica, será ele o indicado. Tendo em vista que a Janaína parece que hoje, já postou no Twitter lá que recusou o convite por problemas familiares. Ele falou sobre a política externa do Brasil, que tem que acabar o viés ideológico nessa política externa do Brasil, que o Brasil até hoje só procurou se alinhar com países ideologicamente socialistas e não que realmente vai ajudar o Brasil.
fala sobre a Coreia do Sul, Japão, Israel, Estados Unidos, Taiwan. Ele vai procurar parcerias com esses países e procurar parceria com países ricos e que tenham a agregar no Brasil e que valham a pena para o Brasil também. Tomar cuidado para não respingar e estilhar na questão China e Estados Unidos. Foi interessante isso aqui que ele falou assim, ó, na relação comercial entre China e Estados Unidos nós temos que tomar cuidado para não respingar estilhaços no Brasil, porque o Brasil ele tem acordos comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com China. Então, isso foi interessante para as pessoas que falam assim, ele vai ser um capacho dos Estados Unidos. Negativo. Pensar no Brasil. Contrato com Brasil-China, que está valendo a pena para o Brasil, mantenha. Que Estados Unidos, a mesma coisa. Então, interessante isso aí que ele falou. Falou em diminuir o FUNAI ao máximo possível, falou sobre presídios. Aí nessa hora foi o Paulo Guedes que falou o seguinte, falou assim, ó, estavam falando a respeito de privatização de presídios e tudo mais. Daí o Bolsonaro emendou e falou o seguinte, falou assim, ó, tudo bem, vamos privatizar presídio, tá? Mas qual que é o lucro que o empresário vai ter? Com a nossa legislação, nenhum. No mínimo, o preso tinha que ser obrigado a trabalhar para pagar a estadia dele lá. Senão não vai compensar privatizar. Quem é a empresa que vai querer assumir um presídio sem ter lucro nenhum? Então, mais uma vez, esbarra nas nossas leis. Falaram bastante a respeito do tal na Constituição nossa prevê, né? O governo garante tal coisa. Se o governo garante, ele vai ter que ter meios para garantir isso. E isso você aumenta o poder do Estado. Ele fala, ó, conflito de terra no Brasil é burrice, porque o Brasil tem muita terra. Ele dá o exemplo dos Estados Unidos, que deram terra em troca das pessoas povoarem aquela área e fazerem infraestrutura, linhas férreas e etc. A pessoa ganhava aquela determinada terra e tinha que fazer isso, melhorias e tudo mais. E aí você garante a soberania nacional e você melhora o país também. Então ele fala que é uma ideia e eu achei interessante essa ideia também. Tem muitas terras obsoletas no Brasil. Você trocar a terra por um retorno vai ser excelente para todo mundo, principalmente para as pessoas que moram naquela região. Então ele fala, no Brasil o governo não faz e não deixa ninguém fazer. Então tem um monte de terra governamental aí, o governo não faz, mas também não deixa ninguém fazer. Muitas estatais brasileiras não têm dinheiro para investir, mas não deixa também que os outros invistam. Então nós ficamos aí com a nossa economia estagnada. Ele fala que o Brasil é metade da América Latina e nós temos que ser uma potência. E ele fala, e é Paulo Guedes falando também, ele fala sobre a força militar no Brasil tem que ser respeitada para não acontecer uma vergonha daquela que aconteceu na época do impeachment da Dilma, quando o exército venezuelano ameaçou invadir o Brasil. Isso é inadmissível acontecer uma coisa dessa. Os caras tinham que estar cagando nas calças lá. Ele falou assim, não vamos nem mexer com os caras, senão a gente tá ferrado. Então ele fala sobre as forças militares, sobre relações internacionais bem feitas e tudo mais. Falou a respeito do Brilhante Ustra. Perguntaram para ele, ó, qual a importância do livro que o senhor citou, né, A Verdade Sufocada, do Brilhante Ustra. E o Bolsonaro pegou e falou, ó, a importância de eu ter citado esse livro é de ter mostrado a verdade. Depois que eu citei o livro, aumentou a venda dele em não sei quantos % lá. Muita juventude aí tá lendo o livro e aprendendo o que realmente aconteceu naquele período. Então, eu mesmo fui um que na época da votação do impeachment, na hora que ele falou em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, terror de Dilma Rousseff, na hora que ele falou isso aí, eu falei, putz, cagou no pau, Bolsonaro. Pensei comigo, né? Falei, putz, não. Mas depois eu fui pensar, ó quem tá no meu colo aqui. Mas depois eu fui pensar, a Mel, que ele tem razão. Na hora que ele falou isso, ele jogou o nome do Brilhante Ustra para as pessoas falarem assim, ué, quem é esse Brilhante Ustra? Que foi o que aconteceu comigo. Fui pesquisar quem é, vi que ele tinha escrito um livro da Verdade Sufocada e comprei, li e uso como fonte de pesquisa até hoje. Olha ele aqui. Excelente, olha o tanto de folha que tem aqui. Isso aqui é informação monstruosa, né? Deixa eu mostrar a cara da Mel que eu não tinha mostrado naquela hora. Aí, Mel. Diz que gato preto dá azar, né? Você não dá, não. Então, beleza, galera. Brilhante Ustra, tô acabando. Falou um pouco a respeito do Foro de São Paulo. Falou que tem que cortar dinheiro que sai do Brasil para financiar Foro de São Paulo e países socialistas aí, Cuba e afins. Falou que iam tentar destruí-lo na Globo News, ele citou, porque essa entrevista foi um dia anterior. Paulo Guedes falou que nenhum presidente anterior sabia de economia. E ele fala assim, qual o problema do Bolsonaro falar que não é a especialidade dele? Ele sabe, um pouco ele sabe. Agora, não é a especialidade dele. Quem que sabia de economia? Daí você vai me falar assim, quem sabia era o Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso era sociólogo. O que ele sabia de economia? A diferença é que ele dava um migué como se soubesse de economia, só que ele nomeou uma equipe que manjava. O Bolsonaro é a mesma coisa. A diferença é que ele é honesto. E no Brasil, o honesto ele é taxado como otário
ou sei lá o quê. A partir do momento que ele fala, ó, não é minha especialidade, eu vou nomear alguém que sabe, acabou. O que o Bolsonaro falou com o Paulo Guedes? Falou assim, ó, Paulo Guedes, é o seguinte, o Brasil tá com um monte de problema, eu quero saber se dá pra fazer isso, 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 isso. Dá? Paulo Guedes falou, dá. Beleza. Quem que é o especialista é o Paulo Guedes. O presidente não tem que saber tudo, ora as bolas. Isso aí é meio óbvio, né? Mas aí a mídia fica batendo em cima. Aí o Paulo Guedes também ele fala a respeito da mídia americana. Ele fala assim, é até interessante nos Estados Unidos, porque lá eles falam o seguinte, a pessoa da mídia, ela fala, ó, eu tenho um lado, eu tenho o meu posicionamento, eu sou um conservador, ou eu sou um republicano, no caso dos Estados Unidos, eu sou um democrata, mas eu vou te passar a notícia neutra. E ele fala que é perigoso no Brasil, porque aqui é o contrário. Aqui o cara fala que não tem lado, ele fala assim, ó, eu sou neutro, mas ele te passa alguma coisa com viés ideológico. O Olavo de Carvalho já falou isso também a respeito dos jornais e os editoriais no Brasil, que ele falou que antigamente os jornais no Brasil, você sabia, o jornal tal, você sabia qual que era a linha que ele adotava. E aí, como você sabia? Através dos próprios editoriais. E nas reportagens, aí era neutro. Agora ele fala que hoje em dia é o contrário. Nos editoriais, você não consegue saber o que o cara é, só que nas reportagens ele usa o cunho ideológico. Paulo Guedes também falou a respeito do Bolsonaro, que é um cara de valores e princípios, que é o que precisa, hoje em dia é essencial para assumir a presidência do nosso país. No Roda Viva, quando perguntaram pro Bolsonaro qual era o plano B, tem o Paulo Guedes, tá, mas e se der uma zebra com o Paulo Guedes, qual é o plano B? O Bolsonaro falou o seguinte, falou assim, não tem plano B. É o Bolsonaro, é o Paulo Guedes e acabou. O que o Paulo Guedes falou nessa entrevista ao vivo? Falou assim, ó, Bolsonaro tem sim um plano B, que vai estar sempre pautado em buscar o livre mercado. Só que ele falou que não tinha um plano B em respeito a mim. Paulo Guedes falou. Aí você vê a honra que o Bolsonaro tem também. E ele deu até o exemplo depois lá na Globo News, quando ele falou o seguinte, pô, eu tô casando, vou chegar lá no altar e alguém vai chegar pra mim, ó, beleza, você tá casando, mas e se não der certo, você tem um plano B? Aí o Paulo Guedes também fala a respeito disso, fala assim, ó, o Brasil democrático, ele absorveu ex-terroristas como presidente da República. Por que não pode absorver um ex-militar que, enquanto os ex-terroristas estavam tacando bomba, sequestrando, matando e etc., ele estava estudando na Academia Militar das Agulhas Negras e combatendo esses bandidos? Por que o Brasil não pode absorver agora um ex-militar? Eu achei 10 essa frase que ele falou. Aí citaram de novo que ficou à frente do Alckmin durante toda a entrevista e, com isso, encerrou. Eu achei excelente, como eu já falei no começo do vídeo, as propostas, né? Você vê a gama de assuntos que foi tratado nesse vídeo. Eu resumi ele aqui em meia hora, tem 3 horas lá. Só que, como falei no começo, tem que melhorar a tecnologia para atingir as pessoas que estão indecisas e que não conhecem o Bolsonaro. Se chegar um vídeo desse, elas não vão ver. Eu fiquei até com vergonha de compartilhar esse vídeo. Eu falei assim, pô, meu, assiste aí esse vídeo para pessoas assim que eu não conheço. Porque eu sei que a pessoa não vai conseguir ver 10 minutos. O que eu vou fazer? Vou continuar falando e vou esperar um vídeo um pouco melhor, um pouco mais aprimorado que a equipe deles fizerem. Aí sim eu passo para essas outras pessoas aí, beleza? Então, um forte abraço. Agora eu vou gravar o vídeo a respeito da entrevista na Globo News. E até a próxima.